Ah, para salvar uma plantação inteira de morrer congelada no meio do inverno, a atitude mais eficaz que quem cultiva a terra pode tomar é, por incrível que pareça, ligar os aspersores de água. E cobrir todas as plantas com uma camada sólida de gelo. Parece uma ideia completamente insana, né? Totalmente. É o oposto do que o instinto manda fazer. Mas, na nossa imersão de hoje, a gente vai ver que isso é pura aplicação de termodinâmica. Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. Eu tô super animada e o nosso mapa hoje é o livro Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas. Um material excelente, por sinal. Escrito pelo Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelossi e o Paulo César Centelhas. A gente vai usar isso como base para a nossa conversa. Exato. E o nosso foco absoluto hoje é mergulhar no capítulo 19 dessa obra. A missão é entender a fundo um fenômeno que altera a economia de regiões inteiras, a famosa geada. Mas a gente quer ir muito além daquela imagem romântica do gelinho sobre as folhas, sabe? Com certeza. A gente vai descer até o nível da física, da topografia e até da biologia celular. Porque entender a geada sobre a ótica da agrometeorologia muda completamente a forma como a gente enxerga o clima no campo. Não é só olhar para o termômetro e falar, nossa, tá frio hoje. Não mesmo. Trata-se de mapear como a energia flui, como ela se acumula ou escapa de um ambiente. Quando a física desse fluxo de energia fica clara, a gente percebe que a geada é, na sua essência, um déficit crítico de energia no sistema de produção. Essa ideia de déficit de energia já redefine tudo, né? Porque, no senso comum, geada é só aquela constatação visual. Aquele tapete branco cristalizado em cima do pasto de manhã cedo. Mas o livro estabelece uma diferença brutal logo de cara. Existe a definição meteorológica e a definição agronômica. E elas são bem diferentes. Tá, vamos desempacotar isso. Qual é a diferença na prática? Bom, a meteorológica é puramente física e visual. É a deposição de gelo sobre superfícies expostas ao relento. Isso acontece quando a temperatura cai a 0 graus Celsius e tem um detalhe. Existe umidade suficiente no ar para condensar e congelar. Entendi. E na agronomia? A agronomia vai estabelecer o cuidado com o solo, com a terra, com a produção e com o nível de temperatura registra embaixo da terra. E isso faz muita diferença na hora de produzir ou em conservar a agricultura. Na agronomia, a estética não importa. Para a ciência agrícola, a geada é a morte dos tecidos vegetais, ou de partes inteiras da planta. E isso é causado por uma queda severa na temperatura do ar. O ponto central do capítulo 19 é que essa morte celular acontece havendo ou não a formação de gelo visível por fora da folha. Nossa! Ou seja, a planta pode necrosar e morrer congelada sem ter uma única gota de gelo brilhando nela. Exatamente. É o que o pessoal no campo chama de geada negra. Sabe quando a massa de ar que atinge a região é excessivamente fria e ao mesmo tempo muito seca? Ah, então não tem água no ar para formar o gelo por fora. Isso. Não tem umidade para formar o manto branco, a geada branca. A planta simplesmente sofre um colapso térmico por dentro. O tecido escurece, queima e morre. A paisagem inteira fica com um aspecto super sombrio. Que cenário pesado. Então a letalidade está na perda de energia para o ambiente, não na presença do gelo em si. E o modo como essa energia roubada da paisagem muda dependendo do sistema atmosférico. Certo? Os autores dividem a geada em 3 tipos básicos, dependendo de como elas se formam. A primeira é a geada de advecção. Advecção soa quase como uma operação militar de invasão. E, de certa forma, é. O termo advecção se refere ao transporte horizontal de propriedades na atmosfera. No nosso caso, é literalmente a invasão de uma massa de ar polar espessa e extremamente fria. Aquelas que vêm empurradas por ventos fortes, né? Isso mesmo. Ventos constantes. Geralmente o céu fica nublado e o ar gelado vai varrendo a região ao longo do dia e da noite. É um resfriamento que pode durar dias. Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia para quem está ouvindo. A geada de advecção seria basicamente como deixar a porta de um freezer industrial aberta na cozinha. O ar frio entra de forma agressiva e toma conta de tudo, não importa onde as coisas estejam. Perfeito. O ar polar substitui na marra o ar mais quente que estava ali antes.
Mas o cenário muda de figura totalmente quando a gente analisa o segundo tipo, a geada de radiação. Tá, e o que difere a de radiação? Aqui não tem essa invasão de ventos fortes. Ela acontece em noites de inverno com o céu totalmente limpo, sem nuvens e sem vento. Aquele frio de calmaria. A famosa noite estrelada que congela até a alma. Exato. O resfriamento da superfície terrestre acontece por causa de uma perda intensa de radiação de ondas longas. Peraí, pausa rápida para esse conceito. Radiação de ondas longas. Isso seria o calor que o Sol absorveu do Sol durante o dia e que agora está tentando escapar de volta para o espaço. Exatamente isso. A física diz que todo corpo emite radiação, dependendo da temperatura dele. A Terra absorve a energia solar, que são ondas curtas durante o dia. Ela esquenta. E à noite, ela devolve isso. Devolve para o espaço em forma de ondas longas, que é a radiação infravermelha. E aí que está o problema do céu limpo. Sem uma camada de nuvens para atuar como um teto, um filtro, que rebate esse calor de volta para baixo... A energia vai toda embora. Isso. A superfície do solo sofre um déficit violento de radiação e esfria de maneira drástica. Nossa, então a geada de radiação é como dormir em um acampamento no meio de uma noite estrelada sem usar um saco de dormir. O calor do seu corpo simplesmente foge para um ambiente aberto e você congela de dentro para fora. Ótima analogia. E essa fuga térmica causa um efeito colateral bizarro na atmosfera que está colada no chão. O livro chama isso de inversão térmica. Inversão térmica, como assim? Porque o normal é esfriar quanto mais alto a gente sobe, né? É o comportamento normal da troposfera. Quanto mais alto, mais frio. Mas, numa noite de geada de radiação, a superfície do solo perde tanto calor que fica muito mais fria do que o ar acima dela. Ah, então o chão fica mais gelado que o ar. Exato. E o solo gela a camada de ar que está ali encostada nele. Cria-se um perfil onde a temperatura do ar, na verdade, aumenta nos primeiros metros de altura. O ar mais frio e pesado fica estagnado no nível das plantas, enquanto uma camada de ar um pouco mais quente repousa alguns metros acima. Que armadilha térmica! E o pior cenário que o capítulo descreve é quando essas duas coisas se juntam, não é? A geada mista. É o pesadelo do produtor. A massa polar invade a região, varre o calor do ambiente com ventos fortes, e aí, de repente, o vento para. O tempo abre, o céu limpa. E a pouca energia que ainda restava escapa por radiação de ondas longas. Acabou. Acabou. É o cenário que gera os danos mais generalizados e irreversíveis na agricultura. E entender como esse ar frio se comporta nessas noites de radiação limpa é o que nos leva a olhar para o chão, para a topografia. Pois é. A geografia do frio. Porque se o ar encostado no chão fica cada vez mais frio e não tem vento para soprar isso para longe, ele não fica só parado flutuando no mesmo lugar, certo? Não fica. O ar frio é mais denso. As moléculas dele estão mais compactadas, o que torna ele mais pesado do que o ar quente. Sob a ação da gravidade, numa noite de calmaria, esse ar frio escoa pela superfície buscando as áreas mais baixas. Peraí. O ar frio age literalmente como um fluido, tipo a água escorrendo o morro abaixo e formando poças invisíveis de frio nas baixadas. É exatamente a dinâmica dos fluidos, só que aplicada à agrometeorologia. Terrenos que têm formas côncavas, tipo fundo de vales, bacias, aquelas baixadas de relevo, eles atuam como grandes bacias de captação. Nossa, então o ar frio desce pelas encostas e fica preso ali embaixo. Ele vai se acumulando ao longo da madrugada e forma verdadeiros lagos de ar gelado. Qualquer coisa plantada ali vai enfrentar as temperaturas mais extremas possíveis. Isso explica por que plantar culturas sensíveis no fundo de um vale em forma de U é tão arriscado. Você está basicamente no ralo térmico da região. Exatamente. A lógica, então, é buscar terrenos que ajudem na drenagem, os terrenos convexos. As famosas meias encostas? Isso. Como eles têm uma curvatura projetada para fora, tipo uma lombada, eles não seguram o ar. O ar frio se forma ali, mas como é pesado, logo escorre lá para baixo. Isso cria uma drenagem contínua. E além da forma do relevo, a orientação dele em relação ao Sol é crucial. Ah, o topoclima. O livro menciona uma diferença enorme entre a face norte e a face sul aqui no Brasil. A astronomia explica bem isso. Como a gente está no hemisfério sul, devido à inclinação do eixo da Terra, a encosta voltada para o norte recebe radiação solar de forma muito mais direta durante o outono e o inverno. Entendi. Então a face norte é mais quentinha. Ela armazena mais calor de dia. Ela vira uma bateria melhor carregada.
cria um colchão de calor que atrasa o resfriamento noturno. Já a encosta da face sul é naturalmente mais sombreada. Mais úmida também, imagino. Sim, e absorve menos calor. Para piorar, ela fica exposta de frente para a rota das massas de ar polar que invadem o continente, vindo lá do sul. O balanço de energia na face sul é sempre pior. Mapear isso é quase uma engenharia hidráulica para calcular por onde o frio vai escoar. Mas sabe, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque quando a gente sai da escala da montanha e vai para o solo ao redor da planta, a microclimatologia mostra um negócio super contraintuitivo. Ah, o conflito do manejo do solo. É fascinante mesmo. É sobre a cobertura da terra. Porque todo mundo aprende que palhada, a cobertura morta, é essencial para reter umidade, evitar erosão, mas na noite de geada ela vira vilã. Vira um agravante severo. A termodinâmica pura entra em ação de novo. Deixa eu ver se a lógica faz sentido. Um solo completamente nu, compacto e escuro, funciona como uma bateria térmica. Ele absorve muito calor do sol de dia e libera esse calorzinho durante a madrugada. Se a gente colocar uma camada grossa de palha em cima, é tipo jogar um edredom grosso em cima de um painel solar. É perfeito porque o isolamento funciona para os dois lados. Durante o dia, essa cobertura morta, por ser um isolante cheio de bolsas de ar, impede a radiação solar de esquentar a terra. A bateria não carrega. E de noite? De noite a situação é pior. A palha tem pouca massa, então ela não guarda calor quase nenhum. Ela perde rapidinho o pouquinho de calor que pegou para o espaço aberto. E como ela bloqueia o calor do subsolo de subir para repor essa perda, a temperatura em cima da palhada despenca absurdamente. Despenca. Ela super resfria o ar que está logo ali em contato com ela. Nossa, então um solo coberto de palha gera um ar noturno muito mais frio do que um solo totalmente nu. É um conflito muito complexo para quem planta. Muito. E tem outro agravante natural que o livro detalha. O que acontece quando aquele rio de ar frio escorrendo montanha abaixo encontra um obstáculo? Uma floresta, por exemplo. Pois é. Se o ar frio age como água, a floresta não funcionaria como uma represa. Exatamente como uma represa. Imagina que a plantação está numa encosta e tem uma mata fechada atravessando o vale logo abaixo. O ar frio desce, bate na floresta densa e não consegue passar. Ele sofre um barramento. E começa a subir de nível. Começa a alagar a área de cultivo logo acima da mata. Forma um lago de neblina e ar gelado. O instinto aí, infelizmente, seria pensar: vou derrubar a mata para liberar o caminho, o que seria um crime ambiental sem tamanho, né? E ainda destruiria a mata ciliar que protege o rio. Nem pensar em desmatar. A solução que a agrometeorologia propõe é genial na sua sutileza técnica. É o que chamamos de raleio do subbosque. Explica isso detalhadamente porque a física por trás disso é muito legal. As árvores grandes e médias, que formam o teto da floresta, o dossel, elas ficam intocáveis. A intervenção é só lá embaixo, limpando a vegetação arbustiva, os cipós e os galhos muito baixos, rente ao chão. Você cria frestas para o ar passar. Isso, você cria um caminho permeável entre os troncos. Como o ar frio é pesado e escorre colado no chão, ele passa por debaixo das copas grandes, como se a floresta virasse uma grade. O ar drena ladeira abaixo sem quebrar a integridade ecológica do lugar. O ralinho resolve o problema e mantém a mata. Genial. Bom, a gente já entendeu como o ar frio chega, como ele acumula na baixada, a planta já está ali submersa no frio, mas o que exatamente acontece na biologia da destruição? É o processo físico-químico do congelamento. Porque eu imagino que não é só o líquido congelar, expandir e rasgar a folha como se fosse um cano estourando, né? Não é um dano mecânico direto do gelo. Tudo tem a ver com o potencial químico da água. Pensa na folha. Você tem água dentro da célula, lá no vacúolo, e água fora da célula, no espaço intercelular. Tá, dentro e fora. Quando a folha atinge uma temperatura crítica, os primeiros cristais de gelo se formam do lado de fora da célula. Por que do lado de fora primeiro? Porque a água ali de fora é mais pura. Ela tem menos solutos misturados, então o ponto de congelamento dela é mais alto, mais perto de 0 grau. E a natureza odeia desequilíbrio, certo? Quando esse lado de fora congela, o potencial químico da água muda. O líquido que ainda está lá dentro da célula começa a ser sugado para fora, para tentar reequilibrar as coisas. Bingo!
tem uma migração brutal de água do meio intracelular para o foco de congelamento extracelular. A consequência primária do frio não é ser perfurado por gelo, é a desidratação celular severa. Então a planta, ironicamente, morre de sede e desidratação a nível celular, mesmo estando ali coberta por gelo. Que crueldade biológica! Totalmente. A célula perde água líquida e, com isso, perde o potencial de turgescência. Turgescência é aquela pressão da água que deixa a folha firme e em pé. Isso. Sem essa pressão, a planta murcha. E fica pior. Com menos líquido dentro da célula, tudo que estava dissolvido ali dentro fica super concentrado. Ah, os sais, os nutrientes... Vira uma salmoura tóxica para o protoplasma. As proteínas sofrem desnaturação, as funções vitais param e a célula encolhe tanto pela falta de água que a membrana plasmática simplesmente se rompe. E aí, quando o sol nasce, o gelo derrete. O tecido flácido não tem como se recuperar. Começa o escurecimento, a necrose, é o colapso hídrico induzido pelo frio. E vale lembrar que a suscetibilidade a esse colapso varia demais. Sim, o livro traz tabelas mostrando as temperaturas letais para diferentes culturas. É bem diferente. Milho de trigo, por exemplo. Culturas de inverno, tipo o trigo, na fase vegetativa, suportam até menos 9 graus Celsius. Já um algodão ou um café, se bater menos 1 ou menos 2 graus na folha, já começam a ter danos irreversíveis. E a fase fenológica também importa, né? Muito. Fases de floração ou com frutos recém-formados são hipersensíveis porque os tecidos têm muita água e as paredes celulares estão frágeis. Tem um alerta muito bom no capítulo 19 sobre medição de temperatura que eu queria destacar. A temperatura que a gente escuta na rádio, da estação meteorológica, ela é medida num abrigo padronizado a 1,5 metro de altura do solo. Pois é, e numa noite de inversão térmica, isso não reflete de jeito nenhum a realidade de quem está no chão. A temperatura de relva, lá onde as plantas menores estão, costuma ser uns 4 graus Celsius mais baixa do que aquela registrada no abrigo. Imagina isso. O produtor olha a previsão. 2 graus positivos. Pensa que está tranquilo. Mas lá no fundo do vale, no nível da planta, está fazendo 2 graus negativos. A lavoura já era. Uma margem de erro de 4 graus destrói o planejamento de um ano inteiro. Mas, assim, se a física e a química operam de um jeito tão impiedoso, como é que o agricultor pode lutar contra a termodinâmica? O livro detalha medidas de minimização. Detalhe assim, a gente pode dividir isso em frentes. A primeira é a topoclimática que a gente já falou. Escolher a meia encosta, a face adequada do relevo e também o uso de corpos d'água. Como assim? Lagos ajudam? Ajudam muito. A água tem um alto calor específico. Ela demora muito para perder a energia que armazenou de dia. Numa noite de geada, um lago grande funciona como um aquecedor gigantesco, irradiando calor para o ar nas margens dele. Fascinante. E na frente química? Dá para aplicar produtos na planta? Sim, já se estudam pulverizações foliares com potássio e cálcio, para aumentar a concentração de solutos dentro da célula vegetal. É o mesmo princípio de jogar sal na estrada com neve. Você entope o líquido de solutos para baixar artificialmente o ponto em que a água vira gelo. Dá um pouquinho mais de fôlego para aguentar a madrugada. Exato. Mas quando o frio aperta mesmo, entra a engenharia de precisão, a proteção direta e ativa. É aqui que entram os ventiladores gigantes, as máquinas de vento. Elas mesmas. Torres de mais de 10 metros no meio do pomar. O objetivo ali não é ventilar para refrescar, é forçar a mistura do ar. Ah, para quebrar aquela inversão térmica lá do começo. Isso. A hélice suga o ar que está mais quente lá no alto e empurra para baixo com violência, misturando com o ar gelado que está no chão. Isso eleva a temperatura de contato com as folhas em alguns graus. O livro também fala de coberturas físicas, como túneis de plástico que barram as ondas longas, e até nebulização artificial. Criar uma neblina falsa para simular o efeito de uma nuvem retendo calor. Mas o método que traz a aplicação física mais espetacular é aquele que a gente mencionou logo na introdução. A irrigação por aspersão contínua. De longe, o mais interessante do ponto de vista termodinâmico. Explica para quem está nos ouvindo. Pera, jogar água na planta para evitar que ela congele. Como isso faz sentido na física? A física opera aí através de um conceito chamado calor latente de fusão.
É a energia envolvida na mudança de estado da água. De líquido para sólido. Pensa assim, para que 1 grama de água a 0 graus Celsius se transforme em 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, ela é obrigada a perder 80 calorias para o ambiente. E o ambiente, nesse caso, é a própria folha onde a água está grudada. Exatamente. Quando o aspersor joga água na folha e essa água começa a congelar, essa transição de líquido para sólido libera calor. E esse calor aquece a superfície da folha. Uau! Então, enquanto tiver água líquida se transformando em um gelo em cima da folha, a energia liberada por esse processo trava a temperatura da planta em 0 grau. Você cria um casulo de gelo sustentado por termodinâmica pura para impedir que a folha despenque para os -3, -4 graus do ar. É um escudo de gelo a 0 grau, só que tem uma regra de ouro. O equilíbrio só se sustenta se o processo for contínuo. A água não pode parar de cair. A noite inteira. Novas camadas de água líquida precisam chegar o tempo todo para congelar e liberar mais calor latente. O limite operacional disso é brutal. Se a bomba quebrar ou faltar energia elétrica de Um madrugada, desastre. Se a película de água terminar de congelar totalmente, a liberação de calor acaba na hora. Aquele casulo de gelo perde a função protetora e vira um excelente condutor térmico. nossa, ele passa a roubar o calor lá de dentro da planta em altíssima velocidade. E aí mata tudo de vez. Sem contar o peso de todo esse gelo, quebrando galhos, derrubando estruturas. É uma roleta russa climática total. Calculada na base da matemática e da vazão de água. Fico impressionada. Entender a geada pela agrometeorologia mostra que combater o clima exige muito mais do que resiliência, exige dominar essa ciência de precisão para, entre aspas, hackear o fluxo de energia da natureza. E isso Pereira, o Angelotti e o Centellas demonstram de forma formidável. Sem dúvida. É um balanço termodinâmico contínuo. E essa precisão com que a gente mapeia como a energia escapa e como o ar denso escorre, transcende a cerca da fazenda. A física governa o relevo de uma forma muito maior. E a gente caminhando para o final aqui, isso me leva a uma reflexão que vai além do que a gente discutiu do capítulo. Uma provocação mesmo para quem nos ouve pensar a respeito. Manda bala. Se a gente sabe agora, com toda a clareza, que o ar frio escorre como um rio invisível e que até uma floresta densa pode atuar como uma represa natural, inundando um vale de gelo, o que acontece na nossa escala monumental de engenharia? Como assim engenharia civil? Isso. O que acontece quando a gente constrói uma rodovia de pistas múltiplas alta, cortando um vale ao meio? Ou quando a gente ergue aterros gigantescos e altera completamente a topografia para expandir indústrias e áreas urbanas coladas no campo. Nossa, a gente pode estar literalmente criando barragens gigantes para o frio? Exatamente. Talvez as grandes obras e aterros estejam alterando a drenagem noturna de energia térmica da madrugada e repensando o microclima sem a gente notar. A gente pode estar empurrando os lagos de ar frio para áreas de risco novas. Zonas onde as plantas historicamente jamais congelariam, mas agora, porque o ar frio não tem para onde escoar, elas congelam. Isso muda a forma de olhar não só para o pasto e para a plantação. Muda o jeito que a gente olha para uma estrada cortando a paisagem. De repente, aquilo ali não é só asfalto. É uma parede interrompendo o fluxo invisível do clima noturno. É um pensamento para carregar na próxima vez que pegar a estrada no inverno, com certeza. Fica o convite para a gente olhar o ambiente como canais invisíveis de energia. E assim, com essa reflexão pesada, a gente encerra a nossa imersão agrometeorológica de hoje. Foi um prazer desbravar essa física toda. Até a próxima exploração profunda, pessoal! Foi incrível. Até mais.